Olá! Nossa aula de hoje é sobre a legislação educacional, a LDB. Bem, a Lei das Diretrizes Básicas da Educação, a Lei 9394 de 96, é o princípio norteador de toda a esfera que compreende a educação nacional. Portanto, compete ao profissional da educação, mais especificamente a nós, pedagogos, compreendê-la em seus mais diversos aspectos. A pedagogia abrange a prática do estágio e sua estrutura curricular, visando a conquista de uma base sólida e consistente na formação de seus profissionais. Esse ponto é definido por um dos princípios da LDB, ou seja, é possível compreender que a pedagogia e a LDB são indissociáveis, complementares ao pedagogo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a LDB. A LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, foi promulgada lá em 20 de dezembro de 96, estabelecendo então as diretrizes e bases da nossa educação nacional. Em seu artigo 1º, a LDB estabelece que a educação deve adotar como princípio uma formação que desenvolva o aluno tanto no âmbito familiar como no convívio social, preparando-o para o mercado de trabalho e priorizando as unidades escolares. Dessa forma, o objetivo é ter uma educação vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Já no seu artigo 2º, a LDB estabelece que a educação é um dever da família e do Estado. Dessa forma, são estabelecidos como princípios o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania e o seu preparo para o trabalho, reforçando então, nesse artigo 2º, o artigo 1º da LDB. Nesse contexto, verifica-se que o ensino deve ser ministrado atendendo rigorosamente aos seguintes princípios. Primeiro, condição de igualdade para todos os educandos, desde o seu ingresso à sua permanência no ambiente escolar, proporcionando liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar estudos relacionados à cultura, ao pensamento, ao saber e à arte. Segundo, respeitar o pluralismo de ideias e concepções, promovendo a tolerância. Terceiro, gratuidade do ensino nas instituições públicas e valorização dos profissionais da educação escolar, administrados por uma gestão democrática. E por último, assegurar um padrão de qualidade no ensino, valorizando as experiências extraescolares e formando vínculos entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nessa perspectiva, é possível compreender que a educação básica nacional está voltada para a formação do educando como um cidadão, formador e construtor de opiniões e conceitos, além de também prepará-lo para atuar no mercado de trabalho, trazendo à tona, com essas premissas, uma formação completa, permeada por valores éticos, morais em todos os sentidos. Assim, as modalidades de ensino consistem em duas, a primeira e a segunda etapa. A primeira etapa, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é uma etapa obrigatória. Já a segunda etapa, que é a etapa final, é a educação superior, que é uma etapa facultativa. Vamos ver cada uma delas, iniciando pela educação infantil. A educação infantil refere-se à primeira das etapas da educação nacional, tendo como objetivo principal atender crianças de até 5 anos de idade, trabalhando seu desenvolvimento nos seguintes aspectos: aspecto físico, psicológico, intelectual e social, de forma complementar à ação da família. Esse processo deve ocorrer nas instituições de ensino públicas ou privadas, e o atendimento é facultativo para crianças de até 3 anos nas creches e obrigatório para crianças de 4 e 5 anos nas pré-escolas. A segunda parte, da segunda etapa da educação básica, o ensino fundamental, inicia-se a partir dos 6 anos, sendo obrigatório e tendo uma duração de 9 anos. Essa etapa deve preparar o educando para o seu ingresso no ensino médio, com o desenvolvimento de competências e habilidades, como a capacidade de aprender sobre as diferentes linguagens, com pleno domínio da leitura, escrita e cálculos, a compreensão sobre o ambiente natural e social, inclusive sobre o sistema político, e a consciência sobre atitudes, valores
e estreitamento dos laços familiares, de solidariedade e também de tolerância social. A etapa seguinte é o ensino médio, que é a última etapa da educação básica. Ele é obrigatório, é uma etapa obrigatória e tem duração de 3 anos. Seu pressuposto é o preparo do jovem para o exercício da cidadania e o mercado de trabalho, além de fortalecer o aprendizado adquirido nas primeiras etapas, de forma a incentivá-lo no prosseguimento dos seus estudos. O aprimoramento do estudante também é uma das metas do ensino médio, que pretende torná-lo capaz de compreender sobre ética, cidadania e os fundamentos científico-tecnológicos da atualidade. O ensino médio ainda pode ser realizado na modalidade técnico-profissionalizante, que pode ocorrer dentro das próprias instituições. A instituição de ensino possui, nesse contexto, a opção de firmar convênios e parcerias com entidades especializadas em educação profissional, sem prejuízos à formação do aluno formando no ensino médio técnico. Ou seja, ele se forma e se capacita para alguma área específica, né? Técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em administração, só para citar alguns exemplos. E a última e por fim, a educação superior, que é facultativa, né? Como a gente já viu, porém visa formar diplomados nas mais diversas áreas existentes. Os formandos devem ser capazes de ingressar tanto nos setores profissionais quanto na pesquisa e na investigação científica. O educando diplomado na educação superior deverá estar habilitado para a compreensão da sociedade, contribuindo com pesquisas acerca de questões mundiais, nacionais, estaduais e regionais, com a utilização do conhecimento adquirido ao longo do curso que ele escolheu para sua formação. Analisando então todas essas etapas da educação nacional, nós podemos concluir que o ensino médio ou técnico profissionalizante, o estudo é obrigatório. Então, a educação básica é obrigatória. E o ensino médio, é a última etapa da educação básica. Mas é importante destacar que, mesmo após a conclusão desses estudos obrigatórios, ou seja, o ensino médio, o aluno tende a ser positivamente influenciado a dar sequência em seu aprendizado, ingressando então no ensino superior. A formação docente e a importância da prática do estágio. O que a LDB recomenda, né? Então, vamos ver aí essa formação docente e também a prática do estágio. O que a LDB tem a nos dizer sobre esses assuntos. Lá no artigo 61 da LDB, encontramos requisitos básicos para a formação dos profissionais da área da educação. São eles: associar teoria e prática, mesmo que isso ocorra em cursos de capacitação profissional, e utilizar-se das experiências anteriores vivenciadas em instituições de ensino e demais atividades. Já lá no artigo 62, a LDB, ela se refere ao nível de formação e às respectivas exigências. Assim, os profissionais da educação, para atuarem nas diversas modalidades do ensino, devem possuir título de graduação, licenciatura plena, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, ou na modalidade de ensino médio técnico normal, no caso da educação infantil e do ensino fundamental. No entanto, é importante destacar que, de acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, a exigência da formação mínima aos profissionais da educação em nível de licenciatura plena passou a ser obrigatório e o magistério perderá sua validade a partir de 2020. Portanto, para se tornar um professor, seja da educação infantil, seja dos primeiros anos do ensino fundamental, o profissional deve ser habilitado nos cursos de licenciatura plena reconhecidos pelo MEC, ressaltando que, para atuação em outras funções do magistério, a experiência docente é exigida como um requisito imprescindível para investidura nos cargos de coordenador pedagógico e de diretor de escola, supervisor de ensino, entre outros. Assim, é importante ressaltar que tanto nas esferas públicas quanto nas particulares, a LDB, em seu artigo 67, inciso 1º, reitera que a experiência docente é pré-requisito na atuação em outras áreas da educação,
respeitando, claro, as normas de cada estabelecimento de ensino, independentemente de serem particulares ou públicos. E quanto ao estágio, a LDB estabelece que as unidades de ensino estabelecerão suas próprias normas para o cumprimento desse estágio. Porém, o estagiário não possuirá vínculo empregatício, podendo ser beneficiado com uma bolsa, seguro de vida e cobertura previdenciária prevista em lei. Finalmente, o estágio não pode ser considerado integral se estiver agregado ao trabalho do educando, devendo este ser cumprido fora do ambiente de trabalho, de acordo com a carga horária estipulada pela instituição de ensino e pelo curso de graduação que o aluno frequenta. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.